Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre 4 peças de Anton Chekhov, também conhecido como o livro que fez com que eu realmente ficasse encantada pelo Chekhov. Quem tá aqui há mais tempo deve ter visto que em janeiro eu fiz uma espécie de intensivão de Chekhov, porque além deste livro aqui, eu li os contos, que vocês podem encontrar vídeo já aqui no canal, deixarei linkado aqui na descrição deste vídeo. Li também a Steppe, mas por mais que eu tenha gostado muito da novela e muito dos contos, foi com as peças que seu Chekhov realmente me ganhou. Afinal de contas, Chekhov foi não somente um grande contista, mas também um grande nome do teatro. E nesta edição aqui que eu tenho, que sai pela Penguin Companhia com tradução do Rubens Figueiredo, a gente tem 4 peças, sendo elas A Gaivota, Tio Vânia, Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. Essas peças foram escritas entre 1896 e 1904, que é o ano da morte do Chekhov. E para a gente poder entender melhor essas peças, a gente tem que entender melhor o quê? Ele mesmo, o contexto. Então, falando um pouquinho do contexto no qual Chekhov estava inserido e em que ele escreve sua obra, o Chekhov nasce em 1860 e se você fizer a matemática aí rapidinho, você vai chegar à conclusão de que, infelizmente, ele viveu muito pouco, viveu por apenas 44 anos. E esse período, a segunda metade do século XIX, que é o período no qual não somente ele nasce, mas também escreve praticamente toda a sua obra, é um período de bastante mudança na Rússia, porque o que acontece? Em 1861, ou seja, apenas um ano após o nascimento do Chekhov, o czar Alexandre II assina na Rússia a Lei de Emancipação dos Servos, que fazia parte do projeto de introdução das relações capitalistas na Rússia, numa tentativa de modernizar aquele país, principalmente olhando para a Europa e vendo que lá havia algumas estruturas que ainda não estavam desenvolvidas na Rússia. Só que esse foi um processo que gerou muitas consequências para a Rússia, porque aquela estrutura era uma estrutura que vigorava há bastante tempo, e aí de um dia para o outro aquela estrutura acaba e as pessoas têm de lidar com aquilo. Foi um processo feito de forma bastante abrupta, o que gerou muitos traumas e consequências na sociedade russa, e uma delas foi o declínio da nobreza, porque os herdeiros das grandes propriedades rurais russas não sabiam muito bem como lidar com as suas propriedades naquele novo cenário, porque antes eles não tinham de pagar ninguém, eles literalmente possuíam os servos que lá trabalhavam, e aí nesse novo modelo a nobreza se vê desnorteada, sendo ofuscada por uma classe antes inferior, mas que está ascendendo, porque o que acontecia? Muitos desses herdeiros dessas propriedades rurais nem viviam naquelas propriedades, eles viviam do dinheiro que aquela propriedade gerava ali com seus servos, etc. E aí eles costumavam passar longas temporadas em lugares como Paris, Berlim, nas próprias cidades maiores na Rússia, como Moscou e São Petersburgo, e eles iam para aquela propriedade só para passar um tempo. Então eles não tinham muito conhecimento do que realmente acontecia ali, e quando se veem nessa situação, na qual eles literalmente perderam a posse de seus servos, eles pensam, não posso mais deixar isso aqui ao relento não, tenho que vir aqui porque era isso que me dava dinheiro e eu preciso descobrir como é que isso aqui funciona. E todas as 4 peças contidas nesta coletânea aqui possuem esse pano de fundo. Por isso que eu dediquei boa parte deste vídeo a esse contexto, porque entender o que se passava na Rússia a essa época é bem importante para a gente entender o que o Chekhov quis fazer com essas peças aqui. E o Chekhov, entre essas consequências do processo de introdução das relações capitalistas na Rússia, foca justamente na decadência da nobreza. Em todas as 4 peças aqui, a gente vê essas figuras que simbolizam aquela nobreza que um dia já teve uma posição muito privilegiada na sociedade e que agora está tendo muita dificuldade de lidar com um novo cenário, só que era uma classe em geral bastante ociosa. Então, quando eles se veem tendo que fazer algo, eles ficam completamente desnorteados e vivem em uma intensa nostalgia pelo passado, daqueles tempos que eles sabem que não voltarão mais. E o símbolo dessa decadência da nobreza costuma ser a propriedade rural decadente, que acaba, em algumas peças, por ser vendida e adquirida por uma burguesia ascendente. E através dessas histórias e da construção dos seus personagens, ele consegue passar pra gente o espírito daquele tempo e fazer algumas críticas também. Uma coisa que eu gosto muito do Chekhov é que ele é muito fino na hora de fazer suas críticas, não é um negócio escancarado, ele dá tapas com luvas de pelica. Em Chekhov, aquilo que pouco
por se ver, o subtexto é muito importante, como já fica visível pra gente na primeira peça, intitulada A Gaivota, e que eu devo dizer foi a minha peça favorita entre as 4, apesar de eu reconhecer que não é a melhor. Sobre isso a gente conversa já já. Mas então, o que a gente tem em A Gaivota? A Gaivota foi escrita em 1896 e se passa em uma propriedade rural decadente. Vocês vão me ouvir falar disso muitas vezes ao longo deste vídeo. E uma das herdeiras daquela propriedade rural, uma atriz, está vindo passar uma temporada, o verão, ali naquela propriedade. Lembrando que a temporada do teatro russo era no inverno, a alta temporada. Então, no verão é como se ela tivesse uma folguinha e vai descansar ali na sua propriedade rural. Essa atriz tem certo status no teatro, ela é famosa e vai lá para essa propriedade acompanhada de um escritor também famoso chamado Trigorin, com quem ela mantém um relacionamento. Essa atriz, que se chama Irina, tem um filho chamado Trepliov, que por sua vez é aspirante a escritor e é apaixonado por Nina, que é uma aspirante a atriz. E aí, o que está acontecendo quando esses personagens que vêm da cidade chegam ali àquela propriedade rural? O Trepliov está tentando fazer uma encenação de uma peça, só que ele é uma figura bastante melancólica. Então, ele fica sempre se colocando para baixo, pensando que ele é um fracasso. As suas peças costumam não ser muito bem recebidas, não dá muito certo. Inclusive, a peça que ele está tentando encenar é ridicularizada pela própria mãe. Eles têm um relacionamento muito esquisito. Aliás, e um ponto que eu queria destacar aqui desta peça é a questão do contraste, porque percebam que no foco dessa peça, a gente tem outros personagens aqui, mas o foco são nesses que eu mencionei aqui pra vocês, a Irina e o Trigorin, e o Trepliov e a Nina. E aí percebam que a gente tem um escritor renomado na figura do Trigorin e um aspirante a escritor na figura do Trepliov, e aí a gente tem uma aspirante a atriz na figura da Nina e uma atriz renomada na figura da Irina. O Chekhov trabalha bastante de uma maneira muito legal esse contraste aqui, e um outro elemento muito trabalhado aqui, e que é o meu favorito, é o simbolismo contido na gaivota. E aí, eu não posso falar muito sobre isso, porque senão eu vou dar spoiler aqui, mas nossa, o simbolismo que ele constrói através da figura da gaivota, quando ela aparece pela primeira vez, até o final da peça, gente, é lindo demais. Eu não sou grande leitora de peças, mas eu diria que a Gaivota foi a melhor que eu já li até agora. Quer dizer, a minha preferida, porque sobre a melhor a gente conversa já já. A segunda peça que a gente tem, então, aqui é Tio Vânia, e aqui a temática muda um pouco. A gente tem aquele mesmo pano de fundo da propriedade rural decadente, só que aqui o Chekhov foca bem mais nessa questão do tempo, da nostalgia e principalmente, na minha opinião, na temática do envelhecimento, porque o que a gente tem nesta peça? A peça também é ambientada em uma propriedade rural decadente, e aí a gente tem um professor saindo da cidade e indo para aquela propriedade acompanhado da sua esposa, que é muito jovem. Só que aquela propriedade pertencia à ex-esposa dele, que já havia falecido. E nessa propriedade, além de outros personagens, vivem a filha desse professor com a sua ex-mulher falecida e também o cunhado desse professor chamado Tio Vânia. E o Tio Vânia detesta esse professor com todas as forças. E o Tio Vânia é uma pessoa muito insatisfeita com o rumo que a sua vida levou. Ele acha que tinha muito mais potencial para aproveitar a vida dele, acha que não conseguiu aproveitar do jeito que ele deveria. Só que ele culpa muito o professor por isso, porque o que acontecia? A irmã dele e esse professor viviam em uma grande cidade e desfrutando do dinheiro que saía daquela propriedade, então ficava todo mundo ali na propriedade trabalhando, mandando dinheiro para que eles fossem bem-sucedidos na cidade, etc. E esse professor, na opinião do Tio Vânia, não se mostra grato por isso. E ele não só não se mostra grato, como aparentemente não fez valer o investimento, digamos, que foi feito na figura dele, tanto que quando ele fica mais velho, ele resolve voltar para aquela propriedade. E aqui o envelhecimento é visto de uma forma bastante negativa, tanto na figura do Tio Vânia, como na figura do professor. O envelhecimento para o Tio Vânia significa que ele não pode fazer mais nada, que a vida dele já passou, já acabou, que ele desperdiçou toda a sua
vida e não pode fazer mais nada porque ele está velho. E na figura do professor, essa visão ruim sobre o envelhecimento se cristaliza na nostalgia que ele sente. Então ele fica sempre pensando naquele tempo que não volta mais, olhando muito para a esposa dele e sentindo até uma certa inveja da juventude que aquela mulher tem. E até pelos jovens aqui, os idosos são vistos como um estorvo. A velhice aqui é um sinônimo de sofrimento, de solidão. E como curiosidade aqui para vocês, essa peça, Tchulvania, é na verdade uma reformulação de uma outra peça do Chekhov, traduzida por aqui como O Silvano ou O Demônio da Floresta, depende da tradução, e essa peça não fez muito sucesso lá na Rússia. Aí Chekhov percebia que tinha um potencial ali, resolveu reformular e deu certo, porque Tchulvania foi um baita de um sucesso, ao contrário de A Gaivota, que no início foi um mini fracasso, mas que depois vingou e hoje é muitíssimo encenada mundo afora, inclusive aqui no Brasil. E agora a gente fala da terceira peça desse livro aqui, chamada Três Irmãs, que, segundo o Rubens Figueiredo, que é o tradutor desta edição, é a peça mais complexa do Chekhov. E ao acabar o livro e comparar as peças entre si, eu tenho que concordar. As protagonistas dessa peça são as três irmãs do título, a Olga, a Matya e a Irina, e elas vivem numa propriedade no interior da Rússia com o seu irmão, que está prestes a se casar com uma mulher chamada Natasha, e elas vivem ali, mas sempre pensando em Moscou. Elas creem que um dia vão para Moscou, porque ali elas se sentem muito infelizes, elas são órfãs, mas elas lembram da época em que elas viveram em Moscou, durante a juventude delas e a infância, e aí elas pensam, nossa, lá a gente foi realmente feliz. Um dia a gente vai voltar para Moscou. Mas é meio que aquela coisa de você querer ganhar na Mega Sena sem nem jogar na Mega Sena, sabe? Porque é isso, a gente vê elas o tempo inteiro falando do quanto elas estão entediadas ali, do quanto elas estão cansadas daquele lugar, como elas são infelizes ali e que Moscou é o que vai resolver todos os problemas delas, mas elas não fazem absolutamente nada para fazer essa mudança se concretizar. E essa sensação de atmosfera maçante é muito bem construída pelo Chekhov aqui. Ele coloca isso em alguns elementos da narrativa, também tem diálogos delas dizendo como elas estão cansadas, como não aguentam mais aquilo. São basicamente três criaturas extremamente infelizes, inertes e insatisfeitas, mas tudo vai se resolver quando elas voltarem a Moscou. E quando eu comecei a falar dessa peça, eu mencionei aqui que, segundo o Rubens, esta é a peça mais complexa do Chekhov e que eu concordo. E muito disso se deve à estrutura dessa peça, porque a maneira como ele consegue inserir esse marasmo, esse tédio na narrativa, em elementos da narrativa, é, na minha opinião, genial. E também é muito legal a maneira como ele mostra que as pessoas ali são muito individualistas, estão preocupadas somente com elas mesmas. A peça, em diversos momentos, é como se fosse uma sucessão de monólogos, porque os personagens estão ali basicamente falando com eles mesmos, querendo ser ouvidos, mas ao mesmo tempo não querendo ouvir, sabe? E essa peça me fez pensar muito sobre essa questão da inércia. Em alguns momentos aqui da peça, eu me peguei até perguntando, será que essas mulheres realmente querem voltar para Moscou ou elas estão ali só insatisfeitas com a vida delas e aí elas canalizam essa insatisfação para esse desejo ali? E esse desejo, na verdade, é uma máscara para uma insatisfação que elas têm com a situação delas atual, porque antes elas viviam numa situação de muita abundância, muita pomposidade, e agora, pomposidade, essa palavra existe? Espero que sim, mas enfim, agora elas estão numa situação na qual aquilo ali não mais existe. Olha o que o Rubens diz aqui na página 184. A impotência e a inaptidão subjetivas exprimem a situação de uma classe social esgotada e sem saída, pois as três irmãs são filhas de um general falecido e herdaram, junto com o irmão Andrei, uma mansão e um parque contíguo, além do direito a uma pensão mensal. Obviamente, pertencem a um grupo social privilegiado, porém estagnado, sem perspectivas, e sua relativa riqueza é apenas um vestígio do passado e está em evidente dissolução. E por fim, vamos para a última peça deste ciclo aqui, que é O Jardim das Cerejeiras, a última peça escrita por Chekhov e tida por muitos estudiosos como a sua obra-prima. E, novamente, eu devo concordar, porque
Eu falei para vocês que todas as peças têm esse mesmo pano de fundo da propriedade rural decadente, da nobreza, com aquela nostalgia dos tempos que não voltam mais. E eu acho que o Chekhov consegue representar tudo isso no ápice, justamente em O Jardim das Cerejeiras. E vocês podem encontrar essa peça por aí também com o título de O Cerejal. E aí eu fui pesquisar sobre a diferença do título e eu achei uma explicação muito legal em um vídeo que eu vou deixar aqui linkado no box de informações. Aliás, recomendo muito que vocês assistam a esse vídeo depois da leitura de O Jardim das Cerejeiras, porque é uma professora chamada, deixa eu ver, eu anotei aqui, é Arlete Cavalieri. Maravilhosa, vale muito a pena ver a exposição dela sobre a peça. E aí lá ela fala sobre a divergência dos títulos. E o que acontece? O Chekhov chega, fala para um amigo dele e fala: meu Deus, pensei num título perfeito para minha peça. E aí o título é O Cerejal, porque aparentemente em russo, se você mudar a entonação da palavra, aí a palavra vocês vão ter que ir lá na professora Arlete para saber qual é, como é que pronuncia, qual que é a diferença, que eu não consigo reproduzir aqui. Mas então a entonação muda um pouco o significado da palavra. E aí, depois de um tempo, depois de ele ter falado isso, ele fica: putz, não é isso aqui não. Aí ele pensa um pouco e volta. Ah, agora sim eu tenho o título perfeito. E aí ele dá uma outra ênfase à sonoridade da palavra. E aí a tradução seria O Jardim das Cerejeiras. E eu queria explicar isso aqui, primeiro porque eu acho muito interessante, mas segundo porque é muito importante pro que a gente tem aqui. Porque o Jardim das Cerejeiras passa mais essa ideia de contemplação, uma coisa assim, natureza, bela, enquanto o Cerejal daria uma visão mais utilitarista, digamos, não tão contemplativa como o Jardim das Cerejeiras. A peça também é ambientada na segunda metade do século XIX e, adivinha, também se passa numa propriedade rural na Rússia, no interior, onde havia esse belo jardim de cerejeiras, e aí a gente também tem uma figura vindo da cidade para perturbar, digamos, a dinâmica ali daquela propriedade rural. E aqui essa figura é uma das herdeiras daquela propriedade, uma mulher chamada Liuba, que chega ali após passar 5 anos em Paris, e ela volta para lá muito triste, primeiro porque ela não queria sair de Paris, mas ela fica triste também por chegar ali e ver como as coisas estão, e ver como aquilo já não é como foi um dia. Aliás, ela vai para aquela propriedade porque o dinheiro acabou, ela também era sustentada pelo dinheiro que vinha daquela propriedade, e a propriedade está ali numa situação muitíssimo decadente. E essa propriedade está em vias de ser vendida. E aí a gente vê os personagens aqui lamentando a mudança que está acontecendo na sociedade, porque eles olham para os cômodos e aí pensam: putz, eu brincava bem ali, isso aqui era tão maravilhoso nos tempos passados. E aí olha só, agora a gente está prestes a vender essa propriedade aqui, que foi da nossa família por tanto tempo. E, de novo, eu não posso dar spoilers aqui. Na verdade, posso, mas eu não queria. Mas é bem legal ver o símbolo que esse jardim tem, porque é justamente isso, vai dessa coisa de contemplação, era um lugar muito bonito, as pessoas gostavam de observar aquilo, de ficar lá, e depois passa para uma função bastante utilitária, mas aí não vou falar o final para vocês, só digo que o final é maravilhoso e que, se eu fosse você, eu realmente daria uma chance a este livrinho aqui. Edição fenomenal, sério, um capricho. Sou suspeito para falar porque eu sou apaixonada pelo trabalho do Rubens Figueiredo, mas aqui, antes de cada uma das peças, a gente tem um textinho do Rubens explicando um pouco do contexto daquela peça, explicando um pouco o que o Chekhov quis fazer nas peças, e principalmente em As Três Irmãs, que é essa peça que tem a estrutura mais complexa, as explicações dele se fazem muito valiosas para que a gente aproveite melhor a leitura da peça. Só que fica o aviso, ele até avisa isso no inicinho aqui, que os textos têm revelações sobre o enredo. Então eu recomendo muito a leitura dos textos somente após a leitura das peças. E, pelo amor de Deus, se você é apaixonado pelo Chekhov contista, mas ainda não leu as peças, por favor, leia, porque eu ouço muito falarem dos contos do Chekhov e, pelo que eu li, com razão, mas eu fiquei muito impressionada com as peças. Entre os 3 livros dele que eu li neste ano, o que certamente figurará na lista de melhores leituras do ano é justamente este aqui. Então, leiam, espero que gostem. Se vocês já tiverem lido e quiserem deixar as impressões de vocês aqui nos comentários, eu vou adorar. Convençam a galera aí também a ler e vamos espalhar a palavra de Chekhov, que afinal de contas ele merece muito. Espero que mais peças dele sejam publicadas por aqui. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.